sou Mário Gandra, bem-vindos a mais um Point of View, onde partilho o meu ponto de vista sobre acontecimentos do panorama da atualidade. Desta feita, vamos fazer aqui um vídeo com um formato um pouco diferente. Chamei a este formato Tristes Tópicos, um pouco em anedota, chamando à colação uma obra fundamental de Claude Lévi-Strauss, Triste Tropic, apenas para dizer que o conhecimento e a interpretação da realidade e da realidade internacional em que estamos a viver implica necessariamente atenção e interpretação dos significados, dos símbolos complexos que nos envolvem a cada momento. E os tópicos são tristes porque, embora pareçam respeitantes a temas e a problemas da mais alta candência para a compreensão dos fenómenos da realidade global em que estamos inseridos, normalmente são muito maltratados ou não são sequer tratados pelos meios de comunicação mais ouvidos e vistos, pelos comentadores de serviço e até por académicos talvez menos cuidadosos no seu trabalho de pesquisa e de informação sobre a sua pesquisa. O triste tópico número 1 diz então respeito ao episódio da invasão da Baía dos Porcos. Os mais velhos ainda se lembram, isto passou-se em 1961, com um prolongamento para 1962. Os mais novos, naturalmente, não se lembram, mas a uns e a outros o desafio é o de estudarem este episódio, de conhecerem melhor um pouco deste momento tão dramático da nossa história recente. E vou tentar resumir rapidamente o episódio da Baía dos Porcos. A Baía dos Porcos é uma praia de Cuba. Cuba, neste momento, no princípio da década de 60, já tinha o movimento vitorioso de Fidel de Castro no poder e já, naturalmente, havia concitado contra si os ânimos mais violentos do regime dos Estados Unidos da América. Ainda no tempo de Eisenhower, este já tinha ordenado que a CIA, fizesse um esforço para organizar um batalhão de paramilitares, de dissidentes de Cuba, para atacarem Cuba, derrotarem o regime socialista de Cuba e assassinarem Fidel de Castro, para que Cuba voltasse a ser um aliado dócil dos Estados Unidos da América. E então estava em curso essa organização dessa brigada de paramilitares, que recebeu o nome de Brigada 2506, que, treinada pela CIA em bases das Caraíbas e do próprio território americano, durante algum tempo, foram consideradas prontas para o ataque e, em abril de 1961, invadiram a praia de Girón, na Baía dos Porcos. Porém, Fidel Castro, em parte avisado por Che Guevara, que tinha assistido a uma manobra semelhante e recentemente acontecida na Guatemala, conseguiu ter condições para prever o ataque da Brigada 2506 e, com os seus guerrilheiros muito bem treinados, em 3 dias conseguiu a vitória
e derrotou completamente a invasão da Brigada 2506, treinada pela CIA. Há aqui um aspecto interessante, que é o facto de a Brigada dos dissidentes anti-Castro não tiveram apoio do treino, tiveram apoio do armamento, mas não tiveram o apoio da aviação norte-americana. Uma informação diz que foi porque Kennedy, presidente John Kennedy, tinha sido eleito há 2 meses e tal, teria resistido às pressões das Forças Armadas americanas e teria vetado o emprego de aviões de combate para evitar que a mão dos Estados Unidos da América estivesse nitidamente exposta no ataque a Cuba. Outra informação diz-nos que esse apoio da Força Aérea Americana não se verificou porque, na base de uma confusão com a leitura da diferença dos fusos horários de Nicarágua e de Cuba, determinou que 6 aviões que tinham sido lançados num porta-aviões que estava nas imediações, num porta-aviões americano, evidentemente, que estava nas imediações, não identificados, esses aviões, não tivessem, portanto, chegado a tempo de facto, ajudarem os paramilitares dissidentes na praia de Girón. Fosse como fosse, foi uma vitória dos guerrilheiros cubanos, foi um fortalecimento do regime de Fidel de Castro, que reafirmou o caráter socialista do seu governo na ilha de Cuba. Temendo, porém, novas retaliações e ameaças dos Estados Unidos da América, Fidel Castro acabou por acordar com a União Soviética a instalação de bases de mísseis nucleares na ilha de Cuba. Pouco depois, as Forças Armadas americanas descobriram que a instalação dessas bases estava em curso, bases soviéticas na ilha de Cuba para mísseis nucleares. Imediatamente, Kennedy fez saber que os Estados Unidos jamais permitiriam a instalação de mísseis nucleares na sua fronteira, a 160 km, talvez, de mais coisa menos coisa, da fronteira dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América encetaram imediatamente um bloqueio militar à ilha de Cuba e exigiram que os mísseis já instalados e os aviões bombardeiros leves que já estavam dentro da ilha fossem imediatamente remetidos à União Soviética, ou haveria uma resposta correspondente dos Estados Unidos. Seguiram-se 2 semanas de tensão extrema. O mundo ficou suspenso com o coração nas mãos. O que poderia acontecer? Foi de certeza, até hoje, um momento em que estivemos na Guerra Fria mais perto de uma terceira guerra mundial, que seria nuclear. Bom, o desenvolvimento desta situação levou à chamada crise dos mísseis de 1962, que se acabou por resolver porque, com alguma intervenção do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma ligação direta, portanto, uma conversação diplomática entre John Kennedy, presidente dos Estados Unidos da América, que viria a ser, muito pouco tempo depois, assassinado, decidiu privilegiar a via da conversação, a via diplomática, para resolver a situação. Falou com Nikita Khrushchev, presidente da União
Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sucessor de Stalin, por sinal ucraniano, e quem, em 1954, tinha oferecido a Crimeia à Ucrânia. Os dois falaram e, por fim, foi possível chegar a um entendimento que resguardasse o mundo da catástrofe, da guerra nuclear. Os mísseis soviéticos voltaram de Cuba para a União Soviética. Khrushchev acabou por estar de acordo em retirar os mísseis soviéticos de Cuba e, em troca, os Estados Unidos da América comprometeram-se a não atacar a ilha de Cuba, bem como, uns dias mais tarde, a retirar alguns mísseis atómicos que tinha instalado na Turquia e em Itália. Os mísseis da Turquia mísseis de longo alcance, com mais de, ou pelo menos 2.400 km de alcance, poderiam atingir Moscovo. Foram retirados. E assim acabou a crise dos mísseis de 1962, que inaugurou a possibilidade de uma ligação direta entre os presidentes das duas principais superpotências nucleares, os Estados Unidos da América e a União Soviética. A partir daí, celebrizou-se a expressão do telefone vermelho, que poderia ser utilizado em situações de tensão máxima para evitar a desgraça máxima do mundo. Este episódio da Baía dos Porcos e da crise dos mísseis de 62 tem muitas semelhanças, ou tem algumas semelhanças, sobretudo importantes semelhanças, com a situação atual que estamos a viver. Trata-se, portanto, de um momento em que a tensão máxima entre duas superpotências nucleares atingiu limites em que a corda quase estalou. E hoje, não a União Soviética, que não existe desde 1991, mas em grande parte a sua herdeira Federação Russa, por um lado, e os Estados Unidos, NATO, União Europeia, por outro, se digladiam numa guerra fria, com ameaças cada vez mais próximas da utilização do nuclear, da arma nuclear, e com um ponto de batalha quente. Em 62, a ilha de Cuba, hoje o território da Ucrânia. Essa é uma semelhança extraordinária. Em 62, então, os Estados Unidos disseram: não permitiremos mísseis nucleares nas nossas fronteiras. Em 2007, 2008, 2014, 2015, 2021, 2022, o regime russo, através da voz do seu presidente Putin, disse: não permitiremos mísseis nucleares nas bordas das nossas fronteiras. Semelhante. Perguntamos. Então, como alguns hoje afirmam, a Ucrânia é um país soberano e teria todo o direito, por que não, de ter os mísseis no seu território apontados à Federação Russa. Os russos não permitem. Assim como os cubanos também poderiam ter o direito de ter os mísseis soviéticos instalados no seu território, apontados a 150 ou 160 quilómetros da fronteira americana, norte-americana. Também teriam o seu direito. Os americanos não permitiram. Na altura foi possível chegar a um acordo. Kennedy privilegiou a via diplomática. Hoje, esta é uma diferença, porque também há muitas diferenças entre os dois momentos. A diferença é que hoje parece estar a prevalecer, sobretudo do lado Estados Unidos, NATO, União Europeia, a via das armas, com mais armamento, com mais hostilidade, com mais instigação de ódios e de tensões.
Muitas diferenças, sem dúvida. O mundo é diferente, a situação económica é diferente. As pessoas de hoje não são as pessoas de 1962, quer no Oriente, quer no Ocidente. A tensão e o perigo é o mesmo. O mundo evitou a catástrofe em 1962. Para que o mundo possa evitar a catástrofe em 2023, precisamos de fazer algo mais. Continuar a lutar pela paz, continuar a lutar pelo diálogo entre as várias forças em presença e que determinam o estado de paz ou de guerra e que podem determinar uma terceira guerra mundial, que será nuclear, certamente. A Rússia já afirmou vir a discutir a proposta de paz elaborada pela China. Os Estados Unidos da América, a NATO e a União Europeia declinaram o desafio de discutirem essa proposta de paz.